Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, vamos à nossa lição, né? A nossa lição tem como tema errar, se errar, faça o retorno, perdão. Eu estive pensando que não é por acaso que já é a terceira vez que a gente fala sobre perdão. Vocês não pensaram nisso? Lembra do nosso bate-papo naquela sexta-feira? O assunto foi perdão. Creio que Deus tem muito a falar aos nossos corações sobre perdão, tá? Já é a terceira vez, ou seja, Deus tem falado pra gente a importância do perdão. E o texto base de hoje, ele tá lá em Mateus 18, do versículo 23. A gente vai ler uma parte dele agora, depois a gente lê a outra parte, tá? Então vamos começar pelo 23. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverentemente, rogou: "Se paciente comigo, e tudo eu te pagarei." E o senhor daquele servo compadeceu-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Então, aqui, nessa primeira parte, a gente viu que é uma parábola. Como vocês sabem, parábolas são as histórias que Jesus conta, né? São histórias que Jesus contava para ensinar a multidão. E este homem, ele devia tanto que 10.000 talentos corresponde a muito mais que 3 bilhões de dólares. Então, assim, na história mostra que esse homem não tinha como pagar, nem que ele trabalhasse por muitos anos ele não conseguiria pagar. E aí ele pede: "Me perdoa, se compadece de mim, eu não tenho como pagar, não quero que você venda meus filhos, né? Minha família, que eu tenha que ser um escravo." E aí o senhor dele vai e perdoa. E fala: "Olha, tudo bem, você não deve mais nada para mim", né? Aí vamos para a segunda parte. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: "Paga-me o que me deves." Então o seu conservo, caindo aos pés, lhe implorava: "Se paciente comigo e eu te pagarei." Ele, entretanto, não quis, antes, indo, lançou-o na prisão, até que lhe saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao Senhor tudo o que aconteceu. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: "Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu compadeci de ti?" E indignou, entregou nas mãos dos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um do seu irmão. Nessa segunda parte, retrata que ele vai lá, ele encontra um conservo dele, e que devia para ele muito menos, né? Devia para ele o valor de um dia de trabalho. E ele exige que esse conservo pague para ele. E aí esse conservo pede: "Ai, por favor, né? Me perdoa, olha para mim." E nada resolveu. Ele colocou ele preso e ele vai, trabalha para pagar. E isso entristeceu muito as pessoas daquele lugar, né? Porque por tão pouquinho ele não perdoou o conservo dele. Então, o que Jesus queria mostrar com essa história? Quando manda ele para os verdugos, né, com raiva dele, né, de uma certa forma ficou chateado com ele. Verdugos são homens maus, homens cruéis. E esse rapaz que não perdoou o próximo foi mandado para esses cruéis,
para que ele entendesse que ele deveria ter perdoado também, assim como o Senhor perdoou o servo, e o servo não perdoou o conservo. Então a história é muito clara, e a gente consegue lembrar a mesma coisa que Jesus fez por nós na cruz. A primeira parte da história, ela se refere ao mesmo atitude que Jesus teve conosco. Então, assim, ele perdoou as nossas dívidas, ele pagou um preço muito caro, né? Ou seja, se vocês verem lá no livro de Isaías 53, no versículo 5 e 6, fala assim, ó: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, quando tudo isso, ele se fez ovelha, ele recebeu toda essa carga de pecado com a morte na cruz para nos salvar. Então ele perdoou todas as nossas dívidas. Ele fez exatamente como aquele senhor fez com o servo. Na segunda parte, a gente pode comparar com a gente. A gente recebeu de graça a salvação e muitas vezes a gente não quer perdoar o erro do irmão que fez com você, que foi desse tamanho. Então, a gente faz tantas coisas erradas e Jesus está ali pronto para nos perdoar. Só que isso não acontece a nossa relação com o nosso próximo. A gente fica ali remoendo, falando, não, ele me fez mal, não, ele falou mal de mim, ele fez uma fofoca de mim. E você fica colocando vários empecilhos para não perdoar. E aí, lembrando que na lição de hoje fala sobre quando você, se você errar, faça um retorno. Qual é o retorno? É você saber que você pode, mesmo que você errar, pedir perdão. Ou mesmo que você errar porque você não está perdoando, este é o momento de você fazer o retorno. E olha só, gente, lembrando novamente que o último versículo de Mateus fala assim: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um do seu irmão. Essa é a parte quando ele é jogado, né, para os cruéis, para que até que ele pagasse a dívida. Imagina como ele sofreu. Então aqui Jesus fala pra gente, olha, cuidado, que se você não perdoar, eu vou fazer a mesma coisa com você. Então a gente vai, se a gente não perdoar, a gente tá colocando a gente mesmo debaixo do juízo de Deus. E não, ele não quer isso. Ele não quer isso de maneira alguma. Então, a lição hoje, ela diz para a gente fazer esse retorno. A gente poder ter a certeza de que se a gente pedir, a gente é perdoado. Então, não existe pecado grande demais que não possa ser perdoado, tá? E lembrando que o que ele quer disso, né? O que Deus quer de mim dessa lição? Ele quer que eu perdoe. Então, por que que hoje a gente tá com uma geração tão difícil? Com pessoas tão amargas, né? Pessoas que não conseguem perdoar, pessoas que não conseguem ter uma situação de paz com o outro, pais que não conversam com o filho que não conversa com pais. Então, lembre-se da lição de hoje. Se a gente errar, a gente tem a chance de converter esse caminho, de fazer novamente, de fazer o retorno, de pedir perdão, de perdoar, né? Porque perdoar é difícil e a gente precisa fazer isso. E quantas vezes, lembra do bate-papo? Não é só 7 vezes, é 70 vezes 7. É perdoar todos os dias, é perdoar todas as vezes que alguém te faz um mal. Então, gente, mais uma vez a gente tá falando de perdão. Pensa aí no perdoar do meu irmão, minha mãe, meu pai, quem seja meu amigo, aquele que fala mal de você.
Então, lembrando que tem um versículo que fala assim, que a gente tem que orar pelas pessoas que nos perseguem. A gente tem que abençoar a vida delas. E coloque isso em prática. E eu tenho certeza que se você colocar, Deus vai derramar grandes bênçãos na sua vida. Amém? Eu gostaria de orar por vocês neste momento agora. Vamos abaixar nossas cabeças, onde você estiver. Se você não puder, se concentre em Deus agora. Vamos orar comigo? Ô Senhor, essas lições que eu tenho aprendido sobre perdão, Deus, que eu não entre por um ouvido e saia pelo outro, mas que de coração, Senhor, eu possa exercer isso no meu dia a dia. Que isso possa ser, Deus, algo que eu faça todos os dias. Que eu possa aprender a perdoar, Senhor. Que eu possa ser um perdoador, para que eu possa te agradar, Pai. Me ajude, Deus, me dê forças, porque de mim mesmo eu não consigo, se não for pelo teu poder, se não for com a tua ajuda. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço por tudo. Amém. Bom, gente, é isso aí. Eu espero que vocês tenham uma semana excelente. Lembrando que vocês precisam estar lendo, se ocupando com a palavra de Deus, se ocupando com os afazeres. Não fiquem dormindo, não troquem o dia pela noite. Tenham uma qualidade de vida. Cuidado com o que vocês andam se alimentando, tá bom? Esse é meu conselho. Tá acabando, daqui a pouco a gente tá junto, tá bom? Um beijão a todos vocês. Deus abençoe. Fiquem na paz. Tchau, tchau.